Bom dia, aqui professor Ronaldo. Introdução ao método cartesiano. O método cartesiano, desenvolvido por René Descartes no século XVII, é uma abordagem racional para a construção do conhecimento, baseado na dúvida sistemática e na análise da lógica. Esse método visa alcançar a verdade por meio de etapas claras e estruturadas, eliminando incertezas e erros no processo. Descartes apresentou este método na sua obra O Discurso do Método, propondo 4 regras essenciais: a evidência, a divisão, a ordem, a enumeração. Na sua essência, esse método estabelece uma base sólida para o pensamento crítico e sistemático, fundamental não só para a filosofia, mas também para as outras áreas do conhecimento. Então, os 4 passos do método cartesiano. Regra da evidência. Não aceitar nada como verdadeiro que não seja claro e distinto. Ou seja, deve-se rejeitar tudo o que possa conter a menor dúvida. Então, rejeita-se tudo, né, que possa conter a menor dúvida. Segundo, regra da análise. Dividir cada problema em partes menores, facilitando assim a sua resolução. Então, ele dividido e fracionado é mais fácil de chegar à resolução. Regras da síntese. Reunir os elementos analisados em uma ordem lógica e progressiva, do mais simples para o mais complexo. Então, progressiva, né? Lógica e progressiva, indo dos mais simples ao mais complexo. E a quarta, de enumeração. Revisar todos os pontos para garantir que nada tenha sido omitido e que a conclusão seja coerente com os fatos e as premissas iniciais, né, do método dos passos método cartesiano. Aplicação do método cartesiano no dia a dia. O método cartesiano não se limita à filosofia e às ciências formais, sendo aplicável também no cotidiano, em atividades como estudos, planejamentos de tarefas e pesquisas. A sua estrutura lógica oferece uma base sólida para abordar o problema de forma eficiente. Então vamos lá. Estudos. Ao estudar, um aluno pode aplicar a regra de análise ao dividir um tópico complexo que submeta dos mais complexos dos mais simples aos mais complexos. Por exemplo, ao estudar história, pode-se dividir os conteúdos por períodos históricos, acontecimentos específicos e personagens-chave, facilitando a assimilação do material. E a pesquisa científica. No campo da pesquisa, o método cartesiano é extremamente útil para a formulação de hipóteses. O pesquisador deve primeiro garantir que os dados evidentes, regra de evidência, depois desmembrar um problema científico em partes menores, a regra de análise, organizando essas partes de forma lógica para encontrar uma solução, regra da síntese, encontrar a solução. Finalmente, faz-se uma revisão detalhada dos resultados, a regra da enumeração, assegurando que nenhuma etapa foi esquecida, deixada de lado. Tomada de decisões diárias. No cotidiano, a aplicação do método cartesiano pode ser vista, por exemplo, no processo de tomar decisões importantes, como a compra de um imóvel, a escolha de uma carreira. Ao seguir os passos, uma pessoa pode assegurar-se de que considerou todos os fatores relevantes, preço, localização, aspirações pessoais, etc., antes de tomar a decisão final. Análise crítica do método cartesiano. O método cartesiano apresenta uma série de vantagens, como a clareza e objetividade que oferece para a resolução de problemas complexos. A ênfase na dúvida sistemática também incentiva a reflexão crítica
evitando conclusões precipitadas. Além disso, a estrutura lógica, que parte do simples para o complexo, promove uma compreensão mais profunda dos temas estudados, pesquisados. Contudo, é importante conhecer as limitações desse método. Em situações onde o sujeito e o emocional estão em jogo, como nas artes ou em questões éticas, o rigor cartesiano pode ser insuficiente. O método, ao focar exclusivamente na razão e na lógica, pode ignorar a importância da intuição, do contexto histórico e cultural e das emoções na formulação de conhecimento e na tomada de decisões. Outro ponto de crítica é que o método cartesiano pressupõe que toda questão pode ser decomposta em elementos simples e claros, o que nem sempre é o caso. Muitas questões contemporâneas, especialmente em ciências sociais e humanas, envolvem complexidades que não podem ser facilmente reduzidas a partes individuais sem perder a sua essência. Então, nós concluímos o método cartesiano com o seu foco na dúvida sistemática e na análise racional. É uma ferramenta poderosa para o estudo, a pesquisa e a vida diária. No entanto, é essencial reconhecer seus limites, especialmente quando aplicado a questões que envolvem a subjetividade e a complexidade inerente. A combinação do método cartesiano com outras abordagens, como a dialética ou a hermenêutica, podem fornecer uma visão mais ampla e equilibrada do mundo e de seus problemas. Assim, o método cartesiano, embora fundamental, deve ser complementado e adaptado de acordo com o contexto e a natureza da questão. E é isso. Obrigado.